Fala, turminha do Super Ensino, legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Hoje vamos finalizar a pré-história comentando sobre a última fase. Preste atenção aqui na lousa, a Idade dos Metais. Pessoal, tradicionalmente a Idade dos Metais começa aí por volta de 5.500 a.C. e vai até o ano de 500 depois de Cristo, ok? 5.500 antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Então, olha só, lá na fase neolítica, os homens passaram a praticar a agricultura e a pecuária, ok? Eles foram se sedentarizando, eles foram trabalhando a natureza, eles foram modificando a natureza, a terra, galera. E aqueles homens da fase neolítica, eles também foram criando as suas ferramentas de trabalho. Lembrem-se que aqueles homens lá do período paleolítico, eles usavam como ferramentas as pedras. Na fase neolítica, esses homens ainda vão utilizar a pedra, mas de uma maneira mais especializada. Por isso que aquele período ficou conhecido também como Idade da Pedra Polida. Então, olha só, com a sedentarização, esses homens tinham mais tempo para desenvolver as suas ferramentas. Trabalhando a natureza, trabalhando o solo, praticando a agricultura, esses homens eles foram descobrindo, pessoal, novas maneiras de elaborar as suas ferramentas. Então, aquele grupo humano, um grupo bem seleto, descobre, por exemplo, na natureza, o cobre, ok? O metal. Então, esses homens começam a trabalhar o metal e eles vão fazer as suas ferramentas de trabalho com esse metal, ok? Ou seja, o cobre. Então, eles vão fazer faca, por exemplo, tá? De qual material, pessoal? O cobre. Então, esses homens estão praticando a metalurgia, ok? Eles estão se especializando nesse tipo de trabalho. Porém, esses homens começam também a fabricar armas, pessoal. Armas para quê? Para defender as suas terras, ok? Nas cidades criadas lá no período neolítico, ok? Elas vão ser cobiçadas por outros povos que necessitavam daquelas terras ali dominadas por uma cidade específica. Então, daí a necessidade de se criar armas para defender o seu território. Opa, olha para cá, falei de território. Ou seja, na Idade dos Metais, ocorre aí o surgimento dos estados. O estado é composto por um território, por uma fronteira, né? Dentro dessa fronteira você tem ali uma ou duas, várias cidades, ok? Você vai ter um código de leis que eram orais, depois viraram escritas, os homens aprenderam a fazer o seu sistema de escrita em 4.000 a.C., tá bom? Esses estados, eles dividiram a sociedade em classes, ou seja, aqueles que tiveram o conhecimento de uma atividade de trabalho específica, pessoal, eles foram ficando nas áreas territoriais mais, digamos assim, boas, entendeu? E aqueles que não tinham uma especialização ficaram mais distantes, ficaram próximos às áreas agrícolas, tá bom? Nesse estado que nós estamos formando, vai haver a figura do líder. Como é que surgiu esse líder? Ora, aquele cara que falou, eu sou o chefe militar e vou defender todos vocês. Então a galera acreditou nele. Aí surge a figura do líder. E esse líder do Estado, ele poderia ser um deus ou um representante de Deus, ok? Então na formação desses estados, nós vamos ter uma forma política chamada de teocracia. Beleza? Então surgiu o Estado, a sociedade ficou hierarquizada. Você vai ter ali o líder, o rei, ok? Os sacerdotes que vão legitimar o poder desses reis, deuses, tá? Os militares que trabalharão para a segurança do rei e do seu estado, do seu território.
os comerciantes, os artesãos, os escribas, responsáveis pela documentação de tudo que ocorria dentro desse estado, tá? Você vai ter também os camponeses que serviam ao Estado, na verdade todos eles aqui ó, serviam ao Estado, daí nós temos uma atividade econômica chamada de servidão coletiva, todos servem ao Estado. E por último, os escravos. Esses escravos, eles eram conquistados por guerra ou dívida. Beleza? Então, você tem aí o surgimento do Estado na fase da Idade dos Metais. Galera, o outro metal que esses homens vão trabalhar é o bronze. E por último, o ferro. O ferro era um material mais resistente do que aqueles dois que eu já falei. Então, alguns historiadores acreditam que aquele povo que dominava o ferro, que dominou o ferro, ele conseguiu dominar aquelas civilizações que não tinham atingido esse grau de conhecimento metalúrgico, o domínio do ferro. Beleza? Pessoal, faço a lista de exercícios, um forte abraço e até a próxima!